Bom dia, minha gente querida! Está no ar mais um episódio do nosso programa Manhãs de Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse cantinho feito de fios, laçadas e muita inspiração. Meu nome é Paula Sekoski e te convido a pegar o seu cafezinho, a sua agulha e vir crochetar comigo no seu tempo, no seu ritmo, espalhando cor, aconchego e criatividade por aí. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma alça de bolsa lindíssima com fio glimmer dourado, que tem um brilho maravilhoso, e essa alça vai complementar todas as tuas peças, agregando ainda mais valor e beleza a elas. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão. E da Dea Fio de Crochê, com as suas agulhas e acessórios lindíssimos para quem vive o crochê todos os dias. Nossa alça, nós iremos utilizar o glimmer dourado, um fio lindíssimo de lurex, um rendimento excelente de 150 metros. Vamos utilizar também 2 mosquetões desse que tem essa partezinha mais larga, agulha de tapeçaria, marcadores de ponto, tesoura, isqueiro e uma agulha número 4 mm da Dea Fios. Nós iremos começar aqui a nossa alça fazendo 3 pontinhos baixos no mosquetão. Fiz os 3 pontos, vou fazer uma correntinha e mais 3 pontinhos aqui. Feito aqui, eu fiquei com 6 pontos no total e uma correntinha de separação aqui no meio. Vou virar o meu trabalho. E vou começar aqui neste último ponto baixo fazendo um ponto baixo e 2 correntinhas. Uma delas é uma corrente de separação, essa última, e a outra é para dar altura no ponto alto. Laço meu fio aqui, ó. Onde eu fiz aquela correntinha, eu vou fazer um leque. Como que eu faço um leque? Vou fazer 2 pontinhos altos, 2 correntinhas e no mesmo local mais 2 pontinhos altos. Vou fazer uma corrente de separação e lá no primeiro pontinho baixo vou fazer um ponto alto. Vou virar, fazer aqui um ponto baixo, uma corrente para dar altura e mais uma corrente de separação. E eu vou fazer outro leque aqui neste espaço de 2 correntes que a gente fez no leque anterior. Este é o mesmo ponto que nós utilizamos para fazer a nossa faixa de cabelo. Eu falei para vocês que é uma peça, um ponto muito versátil de se fazer. Fiz o leque, faço uma correntinha, laço meu fio e aqui onde está o marcador, vou fazer um pontinho alto. Posso tirar o marcador, viro
faço um pontinho baixo, uma correntinha para dar altura, coloco o marcador nessa corrente e mais uma corrente de separação. E vou fazer outro leque aqui dentro do leque anterior. Uma correntinha de separação, laço o fio e faço aqui, onde está o meu marcador, o nosso último ponto alto. Vamos virar, um pontinho baixo e uma corrente. Coloco o marcador nessa corrente aqui e faço mais uma de separação. Laço o fio e faço o meu leque. Gente, essa alça aqui numa bolsa preta fica tão bonita, dá um charme todo especial para nossa peça. Uma correntinha de separação, laço o fio e um ponto alto. Vira, ponto baixo, corrente, coloco o marcador aqui. Faço mais uma correntinha de separação. Aqui, faço meu leque. Uma corrente de separação e um pontinho alto. Viro. Ponto baixo, corrente, marcador na corrente e mais uma de separação. E agora mais um leque. Uma corrente de separação e um pontinho alto. E a gente vai seguir fazendo esses pontos até ter 60 centímetros a nossa alça. Enquanto nós fazemos aqui, eu quero contar para vocês de uma aluna minha, uma aluna muito querida, a Beth. Teve uma época que eu estava dando aula numa loja perto da minha casa e a Beth foi na minha primeira aula. E ela, vocês não vão acreditar no que ela disse, ela foi na aula de crochê e logo antes da gente começar a aula, ela vira para mim e fala: crochê meio brega, eu prefiro tricô. E isso foi em 2022, se eu não me engano. Eu fiquei dando aula nessa loja uns 2 anos. E nesses 2 anos a Beth ia praticamente em todas as aulas. Teve uma época que 3 vezes na semana eu estava dando aula nessa loja. E se eu desse as 3 aulas por semana, a Beth ia nas 3 aulas toda semana. E ela era uma aluna muito aplicada. Ó, fazia muita coisa e ela também me ajudava muito quando a turma estava muito cheia. Aí ela ajudava dando umas dicas para as coleguinhas dos lados, quando eu não podia atender elas muito rápido. Porque quando tem muita gente na aula, é difícil um pouco dividir a atenção entre cada aluna, porque tem umas que precisam de mais atenção e tem umas alunas que não precisam tanto, como é o caso da Beth. A Beth faz crochê desde antes de eu nascer e então ela já sabia muita coisa. Ela foi para aula mais para
sair de casa, tomar um café, sabe? E aí ela me ajudava muito quando as turmas estavam muito cheias, porque eu não conseguia dar atenção igual para todas as alunas. Eu sempre brinquei com ela, tá, eu vou me aposentar e tu assume a turma. Vocês não podem esquecer do nosso piquenique mensal aqui no estúdio. Lembrando que para participar vocês me chamem no Instagram ou no WhatsApp que eu passo mais informações para vocês. Mas vai ser bem legal porque tem um pátio muito bonito aqui do lado de fora do estúdio, bem arborizado. Então, uma vez por mês nós iremos fazer um piquenique com crochê aqui. Já fazemos também uma tour pelo estúdio, para vocês verem como que é filmado, tudo. Então me chamem depois ali no Instagram, no WhatsApp, que eu passo mais informações para vocês. Vocês já perceberam que eu gosto muito de trabalhar com o Glimmer. E volta e meia me perguntam o que dá para fazer com ele, além de bolsa, acessório, essas coisas. O Glimmer dá para fazer roupa também. Eu fiz um vestido ano passado com o Glimmer no cobre. Depois eu mostro no Instagram uma foto desse vestido para vocês. Me sigam lá para verem. Porque é um fio com um caimento bom, então dá para fazer roupa assim, dá para fazer aquelas sobreposições de macramê, sabe?
Eu não sei se vocês conhecem aquela... É uma história muito velha que às vezes quando tu enrola a linha, não consegue desamarrar tudo, você tem que pensar numa pessoa fofoqueira, que aí tu vai conseguir desamarrar, tirar os nós, né? E agora eu vou difamar um pouquinho a minha mãe, porque eu sempre penso nela quando eu fico com algum nó na linha que eu tenho que pensar numa pessoa fofoqueira para desamarrar. Então eu sempre penso na minha mãe, porque se tem uma pessoa que adora uma fofoca, é a minha mãe. E sempre funciona muito bem. Quando esse episódio for ao ar, depois ela vai brigar comigo porque eu falei isso pra vocês. Como vocês podem ver, essa peça, essa alça, ela é muito rápida de fazer. E eu gosto muito de fazer também cinto com esse ponto. Ó, porque ele fica todo trabalhado, fica bem bonito. Já estamos quase acabando a nossa alça, só mais algumas carreiras e a gente já vai fazer a finalização dela. Só mais essa carreira. Agora aqui, vamos pegar o outro mosquetão para prender nessa ponta da alça. Ó, eu vou prender com pontos baixos, pegando aqui no ponto da alça e no mosquetão.
eu não vou fazer pontos só nas correntes, eu já pulo para o próximo ponto. Fiz aqui os meus pontinhos, a minha alça tá bem firme aqui no mosquetão. Vou fazer uma corrente e corto o fio. Puxo ele aqui para fora, vamos começar os arremates. É aquele arremate de sempre, a gente só esconde aqui o fio no meio dos pontos. Corto, deixando um pedacinho para queimar. Olhem que lindo que fica esse trabalhado. Essa ponta aqui eu fui escondendo conforme a gente fazia os pontos lá no início. Então eu vou cortar aqui e já vou queimar ela. Antes da gente terminar, eu quero falar para vocês uma coisa muito importante que eu falo para todas as minhas alunas. Tu pode fazer crochê quantas horas vocês quiserem, mas volta e meia tem que parar para alongar. Dependendo do fio que a gente usa, algum fio mais durinho, fica com dor aqui nessa região da mão. Então a gente para, a gente alonga tudo. Aqui, muito importante os alongamentos, porque quando a gente está fazendo crochê, às vezes a gente fica encolhida assim, sabe? E isso pode ocasionar algumas dores. Então, volta e meia, fez ali uma horinha de crochê. Para um pouquinho, alonga, é muito importante alongar o pescoço, alonga as mãos, tudo. Essa é uma das partes mais importantes do crochê. A gente não pode ficar sem alongar, porque pode ocasionar essas dores. Quando eu estava fazendo a preparação para a Mega Artesanal de 2024, eu sempre falo para as alunas, vocês têm que parar, vocês têm que alongar, só que eu dificilmente faço isso. E aí, quando eu estava fazendo a preparação para a Mega de 2024, eu fiquei, sem mentira, pelo menos uma semana usando o tempo inteiro aqueles adesivos para dor muscular, sabe? Porque eu não parava para alongar. E aí, neste ano, para a Mega de 2025, eu fui mais regrada, eu parava, eu alongava, e esse ano eu não fiquei com dor em nenhum momento. Por isso que eu digo para vocês, é muito importante que vocês parem para alongar enquanto estiverem fazendo crochê. Pode ser de meia hora, a cada uma hora, mas é muito importante que vocês parem. E outra coisa é que a gente fica sentado muito tempo quando está fazendo crochê. Então, quando parar para alongar, vocês levantem também, dá uma caminhadinha ali pela sala, alguma coisa, para esticar as pernas. Porque não é bom a gente ficar sentado direto por muitas horas. Então, toda vez que vocês pararem para alongar, vocês já levantem e estiquem as pernas, é muito importante. E assim a nossa manhã vai chegando ao fim. Eu espero que o seu dia siga cheio de cor, inspiração e muitos pontos de amor. Muito obrigada pela companhia, pela conversa. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Este programa tem apoio carinhoso da Fischer Fios, que te acompanha em cada ponto e em cada sonho feito à mão,
e da Dea Fios de Crochê, com as suas agulhas e acessórios incríveis para quem vive o crochê todos os dias.